estamos gravando. Amém. Então, e a Yasmin já... Paz, Nádia, tudo bem? Paz, Senhor. A Yasmin já orou Paz, por nós. queridos. Só recapitulando aqui, nós estamos começando a terceira aula do estudo de número 6, a revelação especial. Essa é a aula 3 desse estudo. E eu falei aqui que a gente já teve um panorama geral, um panorama específico sobre a revelação especial. E a minha pergunta foi se vocês ficaram com alguma dúvida, né, da aula da semana passada a respeito da questão do tabernáculo, do Urim, Tumim, das vestes sacerdotais. E acredito que ninguém tenha, ou não sei se a gente tem, pode perguntar a ele, fica à vontade, tá bom? Pastor, sobre a aula passada, não tenho dúvida, não. Tá, mas tem alguma dúvida que você quer perguntar? Não. Por enquanto, não. Tá bom, fica à vontade. Deixa eu pegar aqui a luz interativa. Eu quero abrir aqui a lousa para a gente então começar a evoluir em relação a isso. Deixa eu só compartilhar a tela com vocês que a gente vai. Pronto, estão todos aqui, né? Deixa eu só compartilhar agora a tela. Todos estão vendo a tela agora? Sim. Bom, então, o que eu tenho falado todas as aulas, né, quando nós falamos de revelação geral especial, você precisa entender como se a Bíblia fosse um gráfico, né? Se a gente pudesse, de uma maneira mais simplista, colocar a Bíblia num gráfico, né? Aqui sendo a queda do homem, né? E aqui sendo o final de todas as coisas, né? O julgamento final, Apocalipse 20, né? O grande trono branco, que a gente vê eternamente com Deus. A revelação de Deus, ela vai se dando de maneira gradativa até ela ser totalmente revelada na cruz de Cristo. Então, ela é uma revelação progressiva, né? Ela é revelada aqui e a partir de Jesus é manifesta toda a vontade de Deus em relação ao homem. Então, por isso que a gente fala uma revelação progressiva, né? O Antigo Testamento apontava para a cruz, né? E o Novo Testamento ele vai falar da cruz. Então, sempre em relação a Cristo, Cristo é o centro de todas as coisas. Essa é uma visão importante. E a partir daí, né, a gente tem lá no Antigo Testamento a definição justamente desses aspectos, né, do tabernáculo, né? Falei na semana passada, o tabernáculo de Moisés ele era dividido. Ele era dividido numa estrutura mais ou menos parecida com essa, né? Onde no centro dessa estrutura, né, você tinha. Paz, Lorena, tudo bem? Boa noite. A paz, pastor. A paz a todos. Boa noite. Então, nesse aspecto aqui, nós tínhamos aqui o tabernáculo, né? Nós vimos na semana passada. E, Pai Sil, então aqui a gente tinha o átrio, né? Aqui a gente tinha o santo lugar. E, por fim, nós tínhamos aqui, nessa estrutura, o Santo dos Santos, ou Santíssimo. Tá? Sendo que a Arca da Aliança, né, a presença de Deus, ela ficava aqui no Santo dos Santos. Nós falamos sobre isso na semana passada, e da importância desse local, porque justamente essa parte aqui onde nós estamos tendo essa divisão aqui, era o véu, né? E nós falamos na semana passada que o véu foi rasgado, né? O véu se rasgou. E não havia mais divisão, né? Não havia mais separação entre o homem e Deus. Inicialmente, né? Todas as tribos, né? Elas ficavam alinhadas mais ou menos nessa disposição, três tribos de cada lado, né? Formando três aqui, três desse lado, né? 3 em cada lado aqui nessa estrutura.
E aí formando as 12 tribos, né? As 12 tribos ficavam ao redor do, do, do tabernáculo. Importante nessa estrutura, né, que você vai ver sempre tem alguma diferença, eu não quero entrar nesse momento agora, mas quando a Bíblia fala o tabernáculo de Moisés, é porque também teve um outro tabernáculo, que era o tabernáculo de Davi, que tinha algumas distinções, né, tinha algumas mudanças em relação ao tabernáculo original. Davi é uma grande referência quando a gente fala em adoração, ser um homem segundo o coração de Deus, não que ele era sem pecado, né, obviamente que a vida de Davi fala sobre justamente isso, mas pelo coração de Davi. Davi ele não se limitava pelas regras autoimpostas da religião, mas ele era, que a gente costuma dizer hoje em dia, de um adorador extravagante, né, nesse aspecto. Davi, ele modificou algumas coisas, né, ele tirou algumas divisões. Eu não quero entrar nesse processo agora do tabernáculo, mas sempre que você vê tratando sobre isso no Antigo Testamento, você vai ver duas divisões do tabernáculo e depois esse tabernáculo, o último tabernáculo, ele se transforma no templo de Salomão. E aí você vai ver o primeiro templo que Salomão constrói, e depois o segundo templo, que é a reconstrução feita por Esdras e Neemias, né? Então, quando você entra no Novo Testamento, você vê que o novo templo, o templo que os judeus estão colocando aí, já é, na verdade, o terceiro templo, porque o templo de Esdras e Neemias é destruído mais uma vez, naquele período que a Bíblia fica em silêncio, a partir de ali de Malaquias, entre Malaquias e Mateus, tem um silêncio de Deus de 400 anos, né? O último livro da Bíblia é o livro do profeta Malaquias, e o primeiro livro da Bíblia, não, do Antigo Testamento é o profeta Malaquias, do Novo Testamento é o Evangelho de Mateus. Entre um e outro tem um período de 400 anos, onde você vai ter ali, e a gente pode falar isso mais para frente, mas a Bíblia Católica, né, ela tem a adição de alguns livros que nós chamamos de livros apócrifos, né, que são livros posteriores ao fechamento do cânon. E um desses livros, por exemplo, é 1º e 2º Macabeus, que conta a história da revolta dos Macabeus, justamente nesse período de silêncio de Malaquias e Mateus. Não se discute historicamente a existência da revolta dos Macabeus contra o Império Romano, mas a discussão é sempre em relação à inspiração do livro. Uma coisa é um relato histórico, outra coisa é um livro divinamente inspirado ou inspirado por Deus, e essa discussão em relação aos livros apócrifos e os livros canônicos, né, que a gente chama assim, a gente já estudou em relação a isso. Então, nesse processo, né, você vai ter a Bíblia, né, nessa estrutura. A gente vê aqui a Bíblia, né? Então, no Antigo Testamento, 39 livros, e no Novo Testamento você vai ter 27 livros, no total de 66 livros da Bíblia que nós utilizamos hoje. Sendo o último livro aqui, como eu falei, o livro de Malaquias, e o primeiro livro aqui, o livro de Mateus. Entre esses dois livros, né? Entre esses dois livros tem um silêncio de 400 anos, onde Deus não fala, não se manifesta até a vinda de Jesus, propriamente dito. Então, nesse aspecto, né, o que eu quero relatar é as revelações de Deus e as revelações especiais de Deus são tão importantes, né, que quando Deus se cala durante tanto tempo, é muito difícil, né? Nós criticamos hoje, e eu quero já começar a lançar, conforme a gente vai avançar depois para os textos bíblicos, e falar um pouco mais sobre a Bíblia daqui para frente, a interpretação bíblica, a inspiração bíblica da palavra como um todo, mas eu quero que vocês tenham sempre como referência a seguinte questão. Às vezes é muito fácil a gente ter um olhar, eu vou colocar de julgamento, né, sobre o povo judeu, sobre o povo bíblico, né, teoricamente, do ponto de vista de receber a Cristo, de receber a Jesus, mas a verdade é que a vida, né, dessas pessoas era muito difícil em muitos aspectos, né? Nós temos normalmente nós temos não é intenção, como é que eu posso falar? A propensão, a palavra melhor é a propensão de lançar o olhar sobre a interpretação bíblica do Antigo Testamento, um olhar do Novo. O que eu estou dizendo? Como se nós olhamos para as ações e manifestações
do povo de Israel ou do povo de Deus no longo do Antigo Testamento, como se simplesmente eles vivenciassem o que nós vivenciamos hoje. Estou dizendo que o Espírito Santo tivesse sido derramado sobre todos, que os dons espirituais tivessem sido colocados sobre todos, que a presença de Deus pudesse ser sentida por todos, que o acesso à presença de Deus pudesse ser feita por todos. E não era assim. Até a vida de Cristo e, obviamente, a sua morte e ressurreição, né, e ascensão, o Espírito Santo não havia sido derramado sobre a igreja, né? Na verdade, não existia nem a igreja. O grande mistério de Deus guardado para a humanidade lembra que eu falei no estudo de Efésios, era isso, era a manifestação da salvação a todos e a construção de uma nova humanidade que é a partir da salvação que seria a igreja. Então, a gente tem que ter um olhar diferente quando nós lemos o Antigo Testamento em todos os seus aspectos. Aquelas pessoas que a gente tende a criticar, elas eram pessoas que tinham muita fé em muitos momentos, na grande maioria. Por quê? Imagina o seguinte, a sua vida hoje, e acho que isso é importante para nós valorizarmos aquilo que nós vivenciamos hoje. Eu tenho sempre quando nós abrimos os cultos, por exemplo, os pastores têm reforçado isso, o pastor Gilberto, o pastor Leandro, os pastores, de que não é só um culto, não é mais um culto, é um culto ao Senhor. A sensação, a presença de Deus viva e real, ela não era comum no Antigo Testamento, não era comum até Atos, no capítulo 2 e 3, no derramar do Espírito. Lembra do dunamis, do poder que é revestido, que é derramado para revestimento, que nós fizemos o dia de dunamis aqui na igreja? Esse poder, essa força, essa presença do Senhor, que faz você ter entendimento, que faz você caminhar um pouco mais, que te dá forças no dia ruim, que te faz sentir abraçada no culto na igreja quando você louva, quando você está triste, que te faz ter alegria na presença de Deus. Essa presença ela não existia até então sobre todas as pessoas. Ela é derramada sobre a igreja. Deus fez essa promessa no Antigo Testamento, que naquele dia Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e ia se derramar bem em Atos dos Apóstolos, e a partir dali o Espírito Santo ele passa a estar disponível a todo crente. Um pouco antes, a presença de Deus na queda do véu, né, no rasgar do véu, ele passa a estar disponível para todas as pessoas. Só que até então não era algo, lembra que eu falei, era uma pessoa, uma vez só, uma única vez no ano. Então, eram necessárias, né, por conta dessa restrição, vamos dizer assim, até então, da presença, da manifestação de Deus, que a unção deve ser sobre algumas pessoas, sobre alguns profetas, sobre alguns poucos, né? Era necessária essa revelação especial de Deus a respeito da sua vontade, que é o que nós vamos ver através daquilo que está falando de sonhos, visões, que nós vamos ver daqui para frente. Mas o que eu quero que vocês tenham esse olhar é de como era difícil. Imagina você ser crente hoje sem a presença de Deus, né? No sentido de não que Deus se tornou ausente, mas sem o derramar do Espírito Santo, sem o Consolador, sem o Paracleto. Lembra da aula do Paracleto? Aquele que foi chamado para caminhar ao nosso lado. O Espírito Santo de Deus. Jesus disse, olha, é necessário que eu vá, porque quando eu for, eu enviarei para vocês o Consolador. O Consolador foi dado, o Paracleto foi dado a partir da ascensão de Cristo. Após sua ressurreição, na sua ascensão aos céus, o derramado do Espírito. Então, todos os dons que nos fortalecem, a presença do Senhor que nos fortalece hoje. Paz, Márcia, tudo bem? Paz. Acho que o missionário Leandro também entrou aí, eu vi aqui de relance. Mas isso não era possível, né? Isso não era algo que estava disponível a todos no Antigo Testamento. Então, quando nós temos um olhar, né, sobre a Bíblia, é importante a gente ter essa visão, né? Por exemplo, quando Jesus pergunta aos discípulos, olha, quem o povo diz que eu sou? E as pessoas dizem, ele é Elias, ele é um profeta, ele é uma pessoa. E aí Jesus fala, tá, mas e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro responde, olha, você é o Cristo, filho do Deus vivo, né? Ele tem essa revelação e Jesus indica, olha, ninguém pode ter te revelado isso, a não ser o Pai. Porque precisava ser uma revelação especial, um tocar de Deus especial, no sentido de que o Espírito Santo ainda seria derramado sobre eles, né? Seria derramado sobre toda a carne. E Pedro é um ótimo exemplo, né? Pedro é um homem que, antes de ser revestido do poder, poder do dunamis, né? Capaz de testemunho, ele negou a Cristo 3 vezes, né? Durante a prisão de Jesus, né?
perseguição aos apóstolos e a prisão de Jesus, né? E a perseguição logo subsequente aos seguidores de Jesus, ele, sem o poder do Espírito Santo, ele negou a Cristo 3 vezes. Mas já revestido do poder, aquele mesmo homem que tinha muita dificuldade, que achava que podia resolver as coisas numa espadada, né? Quando vão prender Jesus, ele tira a espada e corta a orelha de um daqueles homens que foram lá prender a Cristo. Ele entende depois que no poder do Espírito Santo, ele é o mesmo homem que, em vez de usar a espada, através da pregação, ele converte 3.000 almas. Ele é o mesmo homem que, na sua morte, né, ele enfrenta de maneira muito corajosa, né, a morte. Ele também é crucificado. A historicidade, né, os registros históricos, né, apontam que ele foi crucificado assim como Jesus, e quando ele foi crucificado, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, né, porque ele não se achava digno de morrer como Cristo morreu, né? Então, o homem que negou a Cristo é o mesmo homem que, revestido do poder e do Espírito Santo, ele foi capaz de ir até o final, de morte de cruz, e ainda assim pensar sobre a sua incapacidade, sobre o seu estado de miserabilidade no momento da sua morte, ao ponto de pedirem para mudar, por exemplo, segundo, né, esse relato histórico, a forma como ele morreria. Então, quando nós temos um olhar no Antigo Testamento e no Novo, né, durante aquele período, a gente precisa ter essa percepção de que as coisas estavam se formando do ponto de vista como nós conhecemos hoje, né? É muito simples a gente criticar homens e mulheres do Antigo Testamento, né, que oscilavam na sua fé, mas a grande verdade é que a, a, o nosso olhar mais crítico deveria ser sobre nós mesmos, né? Porque nós temos hoje, vamos dizer assim, à disposição, se é que a gente pode dizer, tudo aquilo que eles não tiveram em termos de presença do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor nos possibilitou, né, de dons espirituais, manifestação do Espírito Santo. Então, essas revelações que nós vamos ver aqui era porque justamente isso, né? Hoje, aquilo que nós falamos assim, eu senti no coração de jejuar, eu senti no coração de ler a palavra, de me consagrar mais, de fazer isso ou aquilo, era algo que não estava disponível, né, para aquelas pessoas no Antigo Testamento, com, se é que se pode dizer, com tanta facilidade como nós vemos disponíveis hoje para nós, hoje em dia, né, entre nessa estrutura. Então, vamos ler a apostila aí, a partir dos sonhos, item C. Quem tiver com a apostila pode ler, e a gente vai falando um pouquinho sobre cada uma delas, mas era necessário dessa introdução, né, a essa percepção, para entender o motivo da necessidade dessas revelações especiais durante o período bíblico, né? Vamos ler, quem tiver com a apostila. Eu posso ler, pastor. Tá bom? Sonhos. O sonho, mesmo sendo uma experiência comum, muitas vezes foi usado por Deus para se comunicar com os homens no período do Antigo Testamento, o que ocorrerá novamente por ocasião da segunda vinda de Cristo. Lê as referências, pastor? Não precisa não. A gente vai pegar só algumas referências aí. A gente pode ler, vamos ler Gênesis, vamos ler Gênesis 24, 40, 41, se alguém puder. Na verdade é 31, de 11 a 13, depois versículo 24, 40 e 41. Vamos ler só Gênesis 31, de 11 a 13, por favor. 11, versículo 13. Só para a gente ter referência, né? Oi, pastor. Eu posso ler? Claro, fica à vontade. Minha. De 11 a 13, né? Então, o anjo de Deus me disse no sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saí agora desta terra e volte para a sua terra natal. Uhum.
Então, é uma manifestação, né, clara de Deus falando a Jacó, né, no episódio dele com Labão, que era o seu sogro, né, se você não conhece a história, só pincelar de maneira rápida, né, ele começa no versículo 1, o anjo de Deus me disse no sonho. Então, o anjo de Deus, né, o anjo do Senhor também é a manifestação do próprio Deus no Antigo Testamento, né. Jacó, né, ele lembra que eu falei na semana passada sobre a descendência, né? Então, quem era a descendência de Jacó? Vocês conseguem já me dizer? Qual era a estrutura? Quem era o pai e o avô de Jacó? Isaac, Uhum. Jacó, Esaú. Eu estou Ja- falando os Esaú, nomes que eu tô. Não, Esaú é irmão. Não, Esaú é irmão. Isaac. Uhum. Ai, pastor, Alguém? gente, me ajuda aí, gente. Vai, ajuda aí, abre aí. Abraão e Isaac. Abraão, né? Abraão e Isaac, pronto. Apelou para os pastores aí. É Abraão, Isaac e Jacó, né? Isso. E Jacó era o neto de Abraão, então Abraão tem um filho chamado Isaac, que é o filho da promessa, né? Eu vou sempre falando dessas coisas porque é muito importante quando a gente gravar, porque essa É muito nome estruturação, também, né, pastor? mas essa estruturação, né, dessa família inicialmente, né, que é a família da promessa, todo desdobrar, ela é importantíssima para a gente entender todo o contexto bíblico, porque essas histórias elas voltam ao longo de toda a história bíblica, né? Então, Abraão ele é chamado por Deus para sair do meio da parentela, e aí Deus muda, ele chamava Abrão, que era pai exaltado, Deus muda o nome dele para Abraão, que era pai de muitas nações, né? E a partir dali Deus ele dá um filho a ele, que é o filho da promessa, que é Isaac, por quanto ele ri dessa promessa, assim como Sara ri dessa promessa, Deus bota Isaac, que se chama riso, Isaac significa riso, e fala, olha, por quanto você riu de mim, por quanto você riu de Deus, ele vai se chamar Isaac, ele vai se chamar riso. E Isaac tem dois filhos, né, gêmeos, Esaú e Jacó, né? Esaú e Jacó. Jacó é usurpador, porque naquela época, quando você tinha dois homens, né, filhos gêmeos univitelinos, né, do mesmo óvulo, né, na verdade, não necessariamente univitelinos, mas dois gêmeos, né, duas crianças homens quando nasciam. O primeiro a sair do ventre, porque tinha a questão da primogenitura, né? O primogênito herdava toda a herança da família, era o mais importante, né? E aí o primeiro a sair era o primogênito, e o segundo a sair não tinha direito a nada. E aí, quando a Esaú e Jacó eles nascem, né? O que acontece é que Jacó ele sai agarrado, né? Como um bebê sai agarrado no calcanhar, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, e as parteiras vendo aquilo chamam ele de usurpador, como se ele quisesse roubar a primogenitura de Esaú, né? Esaú significa vermelho, né? Edom também é outro nome para Esaú. E mais à frente, quando eles ficam velhos, vocês já viram aquele? Eu sou muito velho, né? Vocês já viram aquele filme? Acho que é Irmãos Cara de Pau, acho que é isso. Um filme que é com o Schwarzenegger e o Danny DeVito, que tem um irmão grandão, que é o Schwarzenegger, e o Danny DeVito é o irmão baixo. Já viram esse filme? Vocês lembram desse filme? Não sei se vocês gostam de cinema. Sim. Lembra? É mais ou menos aquilo ali, eu costumo... Você lembra, Nádia? Lembra desse filme? Já Lembra, vi. Phil? Olha, isso denuncia a idade, mas está tudo certo. Vamos lá. Te contaram, foi o que eu te contei. Mas brincadeiras à parte, deixa eu até colocar aqui para vocês verem. Mas eu costumo brincar, né? Deixa eu botar aqui. Pessoal, se eu acho aqui. Eu costumo brincar, né? Que eles são. É isso aqui, ó. Acho que eu achei. Peraí. Vou copiar a imagem aqui. Que eu costumo brincar que, obviamente, é só uma brincadeira, mas que esse filme ele me lembra muito a história de Esaú e de Jacó. Você lembra desse filmezinho aqui? Você lembra disso? Eu não sei se vocês lembram dessa imagem, né?
Vocês estão vendo aí, né? E porque é óbvio, é uma comédia, né? Mas a comédia é que você tem um irmão que é extremamente bonito, forte, que ficou com a melhor parte como gêmeo, eles são irmãos gêmeos, né? E você tem um que ficou com todo o resto, né? Diácono André lembra, né? Então ficou com todo o resto do material genético. Ele é feio, ele é estranho, a vida dele é tudo errado. E eu lembro muito porque assim era mais ou menos essa história de Jacó e Esaú, né? Esaú a Bíblia diz que era forte, era bonito, era caçador, era peludo, era ruivo, era tipo top, top, top. E Jacó era Jacó, Jacó era usurpador, era o que não tinha direito a nada, mas protegido pela mãe, né? E numa dessas saídas, né, Esaú era caçador, ele sai para caçar, e aí ele volta com muita fome. Jacó tinha feito um guisado, né, de lentilha, uma sopa, tipo uma sopa, né, um cozido de lentilha, e o irmão chega, não, me dá essa sopa, senão eu vou morrer e tal, e aí Jacó fala para ele, não vou te dar nada sem nada em troca e tal, tem aquela conversa. E ele fala, me pede o que quiser e eu te dou, e Jacó pede, não, quero a sua primogenitura. E Esaú fala, olha, tá bom, fica com a primogenitura e me dá de comer, não considerando as palavras, né, o poder das palavras que tinham a respeito da decisão dele, e, e, e aquilo ali foi fatal na vida de Esaú, né? Jacó assume o lugar dele mais à frente, também engana o pai, é óbvio que tem um desenrolar dessa história, mas Deus realmente assume Jacó como esse primogênito da promessa, né? E por isso, eu vou deixar a pastora Sula falar, mas por isso que você tem a expressão, né, no meio evangélico, você vai ouvir isso, porque você está trocando a sua vida com Deus por um prato de lentilha, ou a sua promessa por um prato de lentilha, quando nós a gente é co-herdeiro de Cristo, né? Jesus foi o primogênito, né? O primeiro de muitos, ele era o unigênito do Pai, único gerado, filho de Deus, da mesma essência e por isso Deus, mas ele fez de nós também filhos de Deus. Então ele se tornou de unigênito primogênito na ressurreição. Nós seremos filhos de Deus também através de Cristo Jesus. Então, quando a gente diz que a gente está trocando prato de lentilha, né, essa adoção, né, de Deus pela nossa vida, é trocar justamente isso, é trocar a nossa eleição em Cristo, a nossa vida em Deus, sermos filhos de Deus, porque é valor nenhum trocar pelo mundo, pelos prazeres desse mundo, por um prato de lentilha, ou seja, por uma coisa que não possui nenhum valor, a exemplo de Esaú fez em relação a Jacó. Pode falar, pastor Sula, fica à vontade. Só um comentário que me chama muita atenção nessa passagem, pastor, é que, lembrando que a mãe que instigou, né? Instigou o Jacó a fazer isso. Então, ela meio que assim, incentivou ele a tomar a frente do irmão. Tipo assim, eu acho que a Bíblia chega a falar que ela tinha uma preferência por Jacó, sim. né? E Abraão por Esaú. Sim. Então, Isso não, amém. Isso gerou um problema muito sério, quase acabou com a destruição, com a morte o irmão matando o outro, né? A história você vai ver, né, ao longo do tempo, né? E aí justamente nessa passagem aqui, voltando para a passagem, nesse sonho é quando Deus manda Jacó retornar, né? Só para concluir a história, por que eu vou pontuando? Porque são informações importantes. Não é só falar sobre o sonho, mas acho que quando a gente for falando da Bíblia, é importante a gente pontuar em relação a isso. Então, você tem lá, nessa história, né? Você tem Abraão, e aí de Abraão ele gera Isaac, de Isaac ele gera Jacó, certo? Na verdade, Isaac ele gera Jacó e Esaú. Vou até botar Esaú aqui com a bolinha diferente. Então, Esaú, ele era para ser nessa linhagem aqui, né? Ele era para seguir a primogenitura. Só que ele rejeita, né, a primogenitura dele, né? Ele rejeita a primogenitura dele, de maneira que essa linhagem, né, ela se desvia para Jacó. E de Jacó saem, eu expliquei na outra semana, né, as 12 tribos e tal, não vou colocar aqui as 12, mas só para vocês entenderem. Das 12 tribos, né, saem duas tribos que são importantes, todas elas são, mas duas importantes, uma de Levi
né, que vem o sumo sacerdote, que vem os levitas, né, que Arão é o primeiro, Moisés, Arão e Miriam são da tribo de Levi, por isso os levitas, e da tribo de Judá, que lá na frente sai Davi, Deus promete a Davi que ele reinaria para sempre através da sua descendência, e Jesus nasce da descendência de Davi, sendo o leão da tribo de Judá. Então, nesse processo, né, Deus sempre foi comunicando a esses homens através de visões, de manifestações espirituais, no caso de sonhos, essa direção. Quando há essa processo aqui, o que acontece? Próximo da morte, né, Isaac, ele chama Esaú para abençoar, era costume abençoar o filho próximo à morte. E nessa bênção, é o que a pastora está falando, é que a mãe, né, Sarai ou Sara, ela incentiva a Jacó a se... O pai já estava velho, já estava cego, a fingir que era Esaú, entrar lá com a voz, falar: oi, meu pai, eu estou aqui, eu sou Esaú e tal. E o pai já meio muito senil, muito próximo da morte. Aí o pai ainda tinha um cheque, né? Ele fazia uma checagem que era passar a mão no braço do filho, porque Esaú era peludo, né? Ele era grande, peludo, e provavelmente Jacó não, era mirrado, né? E aí, aí a mãe ainda fala: coloca uma pele de carneiro ou de algum bicho sobre o braço, para quando o pai meter a mão e passar a mão sentir. Ela prepara tudo para enganar Isaac, era Rebeca, perdão, pastor, exatamente. Sara era avó, né? Perdão, era Abraão e Sara, Rebeca e Isaac, perdão, isso mesmo. E aí, quando há essa... Rebeca incentiva esse processo, quando ele abençoa Jacó e coloca toda a bênção de Jacó. Quando Esaú chega para receber a bênção, o pai fala: olha, não tem mais nada para te dar, porque toda a bênção foi sobre Jacó, e isso gera... E Jacó tem que fugir, porque senão o irmão vai matar ele, enfim. E esse processo aqui é justamente esse retorno dessa história. Deus aparece a ele, né, em relação a mandando ele retornar, e nesse retorno, por que eu estou dando essa volta toda? Porque nesse retorno, né, então ele foge, aqui a gente lê essa passagem onde Deus dá um sonho dele e manda ele voltar. Quando ele volta, nesse meio do caminho aqui, ele tem o Peniel. O Peniel, que você vai ver, igreja pentecostais principalmente, que é o encontro, né? Aí tem a palestra do Peniel, a gente já fez também lá no dia quando Deus falou sobre o Peniel, sobre o encontro com Deus. É quando Deus muda, literalmente, a história de Jacó. Ele tira o nome de Jacó, ele luta com Deus, com o anjo do Senhor, Deus tira o nome dele e transforma, e dá o nome para ele de Israel, mudando a história dele. Jacó passa a se chamar Israel. Por isso que o povo de Deus escolhido é o povo de Israel. O povo de Israel era descendência de Jacó, e aí as 12 tribos dão origem às 12 tribos que você vai ver lá ao redor do tabernáculo, né? E aí ao longo de toda a história bíblica. A única questão é que uma dessas tribos aqui, tá? Ela era a tribo de José, né? Teoricamente deveria ser a tribo de José, só que não tem tribo de José. Quando nessa história aqui, lembra disso? José, um dos seus filhos, né? Ele vai até o Egito, se torna governador do Egito, tá? Governador do Egito, leva o seu pai para morar lá. Quando o pai chega, e tem toda a história de José, os irmãos venderam ele como escravo. Não vou entrar no detalhe agora bíblico de toda a história, mas quando o pai vai morar com ele, que descobre que ele está vivo, que tem toda a conciliação esses irmãos, e quando ele chega no Egito, ele abençoa não a José, mas ele abençoa aos filhos de José, que é Manassés e Efraim. Por isso que na Bíblia você vai ver sempre a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. Então, na verdade, a gente diz que Israel era formado por 11 tribos, mais 2 meia-tribos que são Manassés e Efraim. Então, essas histórias, elas permeiam toda a Bíblia, e é importante que você conheça a partir daí. Então, você tem ali, por exemplo, na Bíblia, a sua Bíblia vai começar com Gênesis, né? Eu vou botar aqui. Ela vai iniciar em Gênesis, né? Eu vou botar acento para ganhar tempo. Ela vai começar em Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio.
tá? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Esses livros também são chamados, se você ouvir essa expressão, chamado Pentateuco. Por que Pentateuco? Porque esses 5 livros eles foram escritos por Moisés. Moisés escreve esses 5 livros. E aí, por que eu estou falando disso? Porque a Bíblia no Antigo Testamento, né, como a gente conheceu o Antigo Testamento compilado, ela está sendo escrita, concorda? Está tendo a história de Moisés, de Samuel, por exemplo. Aí o profeta Samuel está profetizando e ele está escrevendo os livros. Depois tem a história de Reis, de Davi, Salmos. Então, a Bíblia do Antigo Testamento, conforme a gente está acontecendo, quando a gente lê, principalmente Reis e Crônicas, né, que é a história, os primeiros 5 livros mais Reis e Crônicas, Juízes também, você está vendo ali a construção do cânon bíblico ao longo do tempo. Então, qual era a Bíblia que eles tinham nesse tempo? Obviamente, quando Samuel profetizava, não tinha 1º e 2º Samuel, porque os livros de Samuel estavam sendo escritos, né? Isso que eu quero dizer. Os Salmos estavam sendo escritos. Então, eles tinham o Pentateuco. O Pentateuco era a Bíblia do Antigo Testamento. Qual era o Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Então, Gênesis é onde você conta a história, o princípio de todas as coisas. Lembra que eu falei aqui, ó, o povo, José vai para o Egito, né? Deus fica mais ou menos também, se não me engano, 400 anos em silêncio. O povo é escravizado. Então, entre Gênesis e Êxodo, tem mais ou menos 400 anos aqui, 450 anos, um tempo, de silêncio. E aí Deus levanta aqui Moisés. Moisés aparece justamente aqui para libertar o povo. Quando o povo é liberto, sai do Egito, né? Lembra da Terra Prometida? Eu falei, ó, a Itália, a botinha da Itália, Mar Mediterrâneo, Pastor, não está aparecendo a tela. E eu tô falando esse tempo todo, vocês não estão falando nada. Olha quanto que eu já desenhei. Agora dá pra ver. Agora, Vocês precisam falar Eu comigo. prestei atenção quando eu vi graças a você Deus que olhando falou. para a tela assim, ué, mas cadê? Ai, Deus. Então, voltando aqui, eu tava. Meu Deus, eu falei muito com a explicação. Não, Então, mas deu para entender. Não, foi tudo deu para ótimo, entender? pai. falou. Tá, então aqui eu falei Abraão, Isaac, Esaú rejeitado, Jacó, Aham. as 12 tribos, a Uhum. tribo de Levi, que sai os levitas, né, e os sacerdotes, né, porque da tribo de Levi era Moisés, seu irmão Arão e Miriam, da tribo de Judá sai Davi, depois Jesus nasce, e da tribo de José, que eu falei que ele vai para o Egito, quando chega lá no Egito, ele abençoa Jacó, que Deus muda o nome para Israel, né, no Peniel, que está aqui, ó, no retorno dele. Jacó abençoa os 2 netos, Manassés e Efraim. Então você tem 11 tribos inteiras e 2 meia tribos de Manassés. E os livros do Pentateuco, que são Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Desse processo, eu falei, Moisés, a história dele começa aqui, mas ele escreve Gênesis. Ah, pastor, como é que Moisés escreveu Gênesis se ele não estava lá em Gênesis? É importantíssimo. O povo judeu, ele tinha como tradição, assim como os povos indígenas brasileiros, ele tinha como tradição a tradição oral, né? Que era o pai passar para o filho a história do seu povo de maneira falada, né? Então, nessa tradição oral, chega até Moisés, ele escreve, registra Gênesis, registra Êxodo, que é a sua saída, ele registra 5 livros. Então, Gênesis conta o início, Êxodo da saída do povo do Egito. Quando o povo sai, Deus manda fazer um censo, né, um levantamento de quantos homens estavam aptos para a guerra, qual era o tamanho do exército de Israel, porque eles... Lembra, eu estava aqui agora, ó, a botinha aqui da Itália, contorno ali do Mar Mediterrâneo, aqui você tem a África, mais ou menos, aqui você tem a Europa, né? E aqui nesse contorno aqui do Mar Mediterrâneo, você tem Israel e aqui é mais ou menos o Egito, né? Nessa região aqui. Então eles descem, passam, ficam rodando 40 anos no deserto por conta do pecado, mas nesse meio tempo Deus pede para fazer o levantamento do povo. Por isso que números, porque é a contagem, né? Por isso números. Deus está contando, manda contar o seu povo para saber qual era o tamanho do exército, para que eles tivessem dimensão, organizando belicamente, né? O povo de Israel. O que vocês precisam entender, né, nesse processo todo é que Deus construiu. Nós temos um sistema hoje, qual é o nosso sistema, né? Presidencialismo, né? A gente tem um sistema presidencialista, né? No Brasil hoje. Você tem outros tipos de regime. Você tem um regime
o regime monarquista, por exemplo, né? Ou o parlamentarista, né? Tem vários regimes de governo. O regime de governo para o povo de Israel era teocêntrico. Deus era o centro, Deus era o presidente, o líder da nação. Ele manifestava a sua vontade através de Moisés, através dos líderes, né, que ele constituía. Então era Deus que governava o povo, literalmente. E quando ele manda fazer esse licenciamento, ele está organizando belicamente, ele está transformando um povo, uma nação, começando a construir uma nação, poderio bélico, toda a estrutura para invadirem a terra prometida, que era Canaã, que eles estavam caminhando do Egito para direção a Canaã. Então, por que isso é importante do ponto de vista histórico? Quando você vai ver aqui, ó, Gênesis, Deus, Número, Levítico, Deuteronômio. Logo em seguida vai vir Josué, que é o próximo livro, que Josué substitui Moisés para tomar a terra prometida. Enfim, depois disso, Deus vai levantando vários juízes. Por isso tem o livro de Juízes, até chegar no último juiz, que a gente considera um juiz de transição, que é o juiz, que é Samuel, que é um profeta juiz. E por que isso é importante? O povo começa a ter um desejo ele olha para os lados, já na terra prometida lá, ele fala, olha, todo mundo tem rei, a gente quer um rei também. E eles escolhem esse rei, pedem um rei a Deus, e eles escolhem esse rei, que esse rei é o rei Saul, que é o rei escolhido pelo povo. E é muito importante saber, porque isso fica muito claro, quando, nesse processo, os juízes governavam sobre o povo, né? E Samuel, ele fica chateado, o profeta Samuel, ele fica chateado, ele vai para Deus e fala, nossa, olha, o povo está querendo me tirar de juiz, o povo está querendo me tirar como líder do povo e está me rejeitando para querer um rei. Ele fica mais ou menos com esse sentimento. E Deus vira para ele e fala, Samuel, o povo não está rejeitando você, porque quem governa o povo não é você, sou eu. O povo está me rejeitando nesse aspecto. Ele está escolhendo um rei para governar sobre eles. E é muito lindo, né? Isso é importante, ver esse processo. Como um homem de Deus, ele precisa ter uma vida reta diante do povo ao qual ele lidera. Quando Samuel ele vai fazer essa transição para Saul, né, que ele unge Saul como rei, ele chega diante do povo e fala, olha, eu vim até aqui e eu estou passando o ministério, mas eu quero saber hoje, eu quero colocar, se tem alguém aqui que eu roubei, defraudei, que eu enganei, que eu menti, que tem alguma coisa contra mim, que se levante agora e fale. E o povo diz, não, Samuel, desde que você começou a ser profeta sobre Israel, você foi reto em todos os seus caminhos. Isso é importante do caráter, esse é o caráter que o líder cristão, né, que o líder evangélico, e líder que eu digo não é só o pastor, líder do seu ministério, líder em qualquer coisa, se você é líder na igreja de qualquer coisa, líder de um grupo de trabalho, líder da escola dominical, líder da mídia, líder do louvor, líder de qualquer coisa, você precisa ter esse caráter ilibado, de maneira que você nunca tenha defraudado ninguém ou nenhum irmão durante a sua liderança, durante quando você exercer a autoridade sobre o povo de Deus de alguma forma. Mas acho que a pastora Sula primeiro e depois a Nádia levantou a mão também. Eu não levantei a mão, não, está levantada desde aquela hora. Tá bom, desculpa. Nádia, faz. Não, eu só queria tirar uma dúvida, pastor. É claro. Com esse problema de Saul, porque Deus sabia que Saul ia falhar, certo? Então, ele fez a vontade do povo. Essa vontade, quando a gente... Porque eu me lembro que o senhor colocou vontade de Deus, é uma vontade boa, perfeita, agradável, e tem a vontade permissiva, seria isso? Ele mesmo que o povo deveria também arcar com as consequências da sua escolha. Da sua escolha, exatamente, né? Seria isso? Exatamente. O povo não consulta Deus sobre essa escolha, né? O povo simplesmente decide que quer porque quer, e Deus concede segundo o coração deles, mas eles escolheram um homem que não vivia segundo o coração de Deus, né? Que desde o seu começo demonstrou falho, e essa é uma síntese de tudo que a gente vive, né? Todas as vezes que nós fazemos as escolhas segundo nossos desejos, né? As nossas escolhas sempre são falhas, né? Nesse caso foi um rei, né? Mas Deus ele permite porque nós temos escolha, né? Nós não somos um exército de pessoas teleguiados ou comandados por uma vontade imperiosa de Deus, né? No plano micro,
como é que eu posso te explicar isso? É bem difícil, Eu tá, Nádia? acredito, A vontade aplica na nossa permissiva. vida, né, pastor? É porque, assim, de maneira direta, assim, no plano micro, nós tomamos essas decisões, mas no plano macro, a vontade de Deus é soberana e ela sempre vai se sobrepor a todas essas micro vontades para que o plano de Deus seja executado, e esse plano de Deus, essa vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável na nossa vida, entendeu? É sobre isso. Mas nesse livro, né? Então, continuando aqui, Deus faz essa contagem, e Levítico, ele é como se fosse um parente, né? Entre Número e Deuteronômio, é um parêntese que Deus abre para organizar, não agora nem belicamente, nem do ponto de vista, vamos dizer assim, social, o povo de Israel, mas ele está organizando agora do ponto de vista religioso. Então, ele estabelece o culto, de que maneira ele deveria cultuar, como é que seria o tabernáculo, como é que seria o serviço. Ele faz todo esse processo em Levíticos. E Deuteronômio, porque Deuteronômio significa falar, ou falar novamente, ou refalar, porque nesse meio tempo aqui, né, eu não vou contar a história toda, mas eles chegam à beira da terra prometida, mandam 12 espias. Desses 12, né, um de cada tribo, 10 voltam com um reporte, né, dizendo assim, a gente vai morrer. A terra tem gigante, a gente vai morrer, e 10 falam isso, basicamente, e 2 não, Josué e Caleb. Josué e Caleb dizem, a terra realmente tem gigante, mas ela é boa, e Deus vai dar ela na nossa mão. Eles encorajam. Nesse momento que tem esse reporte dos 12 espias, Deus diz o seguinte, olha, por conta dessa incredulidade, todo mundo que tiver mais que 20 anos vai morrer. Não vai entrar na Terra Prometida. Com exceção dos 2 espias que voltaram com o reporte correto, Josué e Caleb. Então, todo mundo, vou até apagar aqui, todo mundo que tem mais de 20 anos vai morrer. Com exceção de Josué e de Caleb. O restante, todo mundo vai morrer. Só vai entrar na Terra quem tiver abaixo de 20 anos, mais Josué e Caleb, o restante vai morrer. Por isso Moisés não entra na terra. Ele é o último dessa geração que saiu do Egito a morrer. Ele morre quase 120 anos, se eu não me engano. Ele morre, ele vê a terra prometida do alto do monte, né, a distante, mas ele não entra e morre lá. Toda aquela geração morre, por isso eles ficam 39 anos vagando aqui no deserto, rodando, até que essa geração última a morrer é Moisés, da beira da terra prometida. E aí, quando Moisés morre, eles entram. Com exceção de Josué e Caleb. Por isso que você vai ver Josué, o livro de Josué é subsequente de Deuteronômio, porque ele substitui Moisés nesse papel de liderança sobre o povo, como um capitão de guerra. Daí a famosa frase, Josué, ser forte e valente, esforça-te. Quer dizer, Deus encorajando, Josué, você vai enfrentar pedreira, a terra é prometida, eu vou entregar, mas também tem a sua luta, tem o seu papel nisso. E isso se aplica à vida cristã. Nós temos as promessas, você tem a promessa, você tem a sua Canaã, a sua terra prometida, Deus já te prometeu, Deus é com você, mas a promessa também é tomada por esforço, é parte do nosso trabalho tomar posse daquilo que Deus nos prometeu, né? Deus prometeu um bom emprego, ele vai te dar, ele vai abrir a porta, mas faz parte você trabalhar duro, você fazer mais horas, você ficar cansado e continuar trabalhando. É um conjugado, né, de ações entre nós e Deus para que a gente alcance a promessa. É sobre isso que fala nesse momento. Por que Deuteronômio? Para finalizar, falar novamente ou refalar. O povo que vai entrar nessa terra são menores de 20 anos. Então, aqui, por exemplo, tem criança, quando Deus profetiza, né, através de Moisés, né, dá a sentença de que esse povo teria que morrer e não entraria, só abaixo de 20, toma por base o seguinte: tem criança aqui de 1 ano, tem criança aqui de 5 anos, tem criança de 10 anos. Como eles ficam 39 anos rodando no deserto, a criança de 1 agora tem 40. A criança de 5 agora tem 44. A criança de 10 agora tem 49, 50 anos. Só que eles não ouviram em números, eram crianças. Quando Deus falou a lei mosaica, ele tinha 1 ano. 40 anos depois, ele precisa ouvir novamente. Ele precisa ouvir tudo que Deus tinha dito em números para os pais dele. Por isso, Deuteronomai, ou falar novamente, Deus precisa Deuteronomai, Deus precisa falar novamente para aquela geração toda a lei de Moisés. Você vai ver ali uma replicação da lei mosaica, e é muito lindo assim, o processo, né? Provavelmente eram milhões de pessoas, eram mais, sei lá, de 3 milhões, era muito mais que isso de pessoas. Imagina você falar essa lei para todo mundo, e
tem alguns teólogos que defendem não, né? Provavelmente foi feito dessa forma. Moisés, né? Eu vou limpar aqui tudo o frame, né? Moisés, ele imagina o seguinte: Moisés está aqui numa montanha, né? Então Moisés está aqui, né? Nessa montanha. E aí você tem aqui milhões e milhões e milhões de pessoas, né? Ouvindo o que Moisés está falando, por exemplo, né? Só que você concorda com o seguinte: esse primeiro povo aqui está até ouvindo, mas esse daqui de trás tem dificuldade. Então, segundo a tradição, tinham pessoas aqui, né? Na altura aqui dessa estrutura. Então, Moisés falava, esse aqui que estava aqui embaixo ouvia, falava de novo, e esse aqui falava de novo, e esse aqui falava de novo, até que a última pessoa, né, daquela grande multidão ouvisse tudo que Deus tinha para dizer. Era assim que eles se comunicavam. Preciso falar novamente, Deus Deuteronomai, Deus falava de maneira sistemática, né, para que aquele povo pudesse entrar, e aí, sem conhecedor das promessas de Deus, agora sim pudesse tomar conta, ou pudesse tomar posse da promessa que o Senhor tinha dado a Moisés, perdão, ao povo de Israel. Então, esse é o que eu falo. Eu acabo me detendo um pouco mais nessas estruturas, porque eu acho importante eu dar o contexto, não simplesmente a gente só falar. Eu li aqui sonhos, visões. Na próxima aula, praticamente, a gente vai esgotar o texto da apostila, mas acho que vocês vão estar muito mais ambientados, né, dessas revelações especiais. Então, Deus ia falando através de sonhos, de visões, né, do anjo do Senhor, que vai falar da teofania lá, que luta com Jacó no Peniel, os profetas, os eventos, né, propriamente dito. Por fim, o próprio Jesus e a sua palavra, que é a grande revelação especial de Deus para a humanidade. Então, a Bíblia, ela é muito importante, né, nesse aspecto. Eu vou abrir aqui uma última aba, que a gente tenha essa percepção, literalmente, né, de que a Bíblia ela não é difícil nesse aspecto de nós entendermos aquilo que Deus está falando, né? Só que a gente precisa ter um conhecimento estruturado para que as coisas façam sentido nesse ponto, né? Ou nesses aspectos, né? Eu tenho até aqui, deixa eu só pegar aqui um último slide. Em relação tá aqui. Deixa eu ver se é esse ou se é esse. Pronto, eu já achei a imagem que eu queria. Tá. Essa daqui. Tá. Essas duas aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Se eu estiver falando alguma coisa e vocês não verem, vocês precisam falar comigo, pastor, a tela. Porque eu fiquei falando aqui e aí vocês não estavam vendo. Tá. Vocês estão vendo aqui agora a tela? Vocês conseguem ver claramente? Ainda não. Não. Não tem tela não, pastor. Não? Uh-uh. De novo. Janela. Compartilhar. Foi? Não. Ainda não. Nossa, acho que tá. Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar a tela inteira. Agora vocês veem. Eu acho que eu vou ter que. Porque tá com erro no Meeting. Deixa eu puxar vocês de volta para cá. Sair da Jam aqui. Que eu acho que vai funcionar agora. Tela inteira. Compartilhar a tela. Acho que agora vocês vão ver. Sim? Tava dando um erro lá na Jam. Lá. Sim, Então, sim. eu queria mostrar só essa estrutura aqui. Essa aqui é uma ordem. A Bíblia, né? Ela está organizada como como não? A Bíblia significa biblioteca, né? Uma pequena biblioteca, né? Então, nesse aspecto, né? A Bíblia é como se fosse uma. Deixa eu colocar aqui. Uma biblioteca onde ela congrega, né? Ou ela junta diversos livros, né? Em relação
a organização, ela está organizada assim, ela tem os livros, o Pentateuco, depois vem os livros históricos, depois vem os livros poéticos, depois vem os livros dos profetas maiores, depois os profetas menores. Esse é o Antigo Testamento. Os profetas maiores e menores não significam que são profetas que são maiores no sentido de tamanho. Um é mais importante que o outro, do que os menores. É maior e menor de acordo mesmo com o livro. O livro é grande ou o livro pequeno, né? Então, a Bíblia está organizada como uma biblioteca, né? Igual tem lá na biblioteca biologia, física, química, meio que por assunto. Mas a ordem cronológica dos livros ela é um pouco diferente. Então, por exemplo, Gênesis e Jó, eles são da mesma época, mais ou menos. Êxodo, por exemplo, Levítico, lembra que eu falei que é um parênteses? É da mesma época. Números e Deuteronômios são meio que paralelos. Depois Josué, Juízes e Ruth, tá vendo? Aí Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis. E aí, por exemplo, aí você tem aqui ó, o reinado de Saul, Davi, né, que escreve Salmos, Salomão escreve Provérbios, Eclesiastes, que Cânticos, tudo está acontecendo paralelo aqui com Reis, tá vendo? E Crônicas, né? Lamentações, Jeremias já começa no final aqui, porque quando Salomão, né, ele morre, o reino é dividido, Judá e Israel, e aí começam os profetas do norte, que são Israel, com as 10 tribos, então Amós e Osés, e o reino do sul, que é Judá, Joel, Miqueias, Isaías, Sofonias, Abacuque, né, as nações estrangeiras, os profetas Jonas, Naum, Obadias, do cativeiro, já depois da queda, por isso Lamentações de Jeremias. Jeremias é o profeta de transição para a queda para a Babilônia. O reino do norte ele cai primeiro, 500 anos antes de Cristo. O reino do sul ele cai depois. Lembra que quando a gente vem contando para trás, Cristo é sempre 700 anos é maior do que 500, ou 500 anos é mais perto, né, de zero, do que 700 é perto de zero. Então você vem assim, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000, zero é Cristo. Aí 1.000, 2.000 é diferente, né? Então, quando a gente fala no Antigo Testamento 700, ele cai primeiro, porque ele cai 700 anos antes da vida de Cristo. Cai o Reino do Sul, cai para o rei Xerxes, para os sírios. Depois cai o Reino do Norte, o Reino do Sul cai depois, 500 anos, cai para o rei da Babilônia. Jeremias chora essa queda, por isso Lamentações de Jeremias, o exílio, Daniel, o livro de Daniel já no exílio, Ezequiel, e a volta a Esdras, Neemias, Esther, Ageu, Zacarias e Malaquias. Para finalizar, esse é o panorama geral da Bíblia, tá vendo? É assim que a Bíblia se estrutura em termos de reino. Então, você tem um guideline aqui, a linha guia aqui de tempo. Então, você tem lá a queda do homem, a chamada de Abraão, né? E aqui, ó, o princípio, os livros organizados e conforme está acontecendo, ó, Reino do Norte, os profetas, o Reino de Judá, os profetas, até chegar em Cristo e a partir de Cristo a manifestação do Novo Testamento. Então, se você tiver, às vezes você quer ter um entendimento da Bíblia, né? Vou parar que a gente vai encerrar a aula agora. A gente quer ter um entendimento da Bíblia em relação a como ela é formada, aí você tem dificuldade, porque você começa a ler, eu vou ler a Bíblia, pastor. Aí você começa Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, Josué, você até entende. Daqui a pouco entra um monte de livro poético, entra Salmos, entra Eclesiastes, e daqui a pouco vai para. E aí você não entende. E uma hora tá falando do rei Xerxes, e outro tá Nabucodonosor, e daqui a pouco tá Daniel na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, entrar na fornalha e tiveram medo, aí você já emenda o corinho de fogo, né? Mas Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e não sentiram. E aí fica tudo assim. A gente precisa conhecer o que a gente crê. Você entendendo a estrutura da Bíblia, você consegue ler de maneira muito mais consciente, né? Pense o seguinte, a Bíblia é inspirada por Deus, é o livro de Deus, é a palavra de Deus, mas ela não deixa de ser uma biblioteca com vários livros. Você não lê o livro de biologia, assim como você lê um livro de química, que você não lê um livro de química, assim como você lê um livro de matemática, como não lê um livro de poesia. Cada estilo literário, ele tem uma forma de abordagem. Então, quando você lê um livro histórico, Pentateuco, você tem uma forma de abordagem. Quando você lê um livro poético, você tem uma forma de abordagem. Quando você lê o livro profético, você tem uma forma de abordagem. Então, você não pode abordar, né? E aí, as professoras que estão presentes aqui, né? A professora Nádia, tem muito mais conhecimento que eu, né? Nesse aspecto, mas
Você não pode ter escolas literárias, né, nesse aspecto, e abordar escolas literárias de maneiras iguais. Você não lê um livro parnasiano igual você lê um livro romântico. Você lembra das escolas literárias na escola, né? Você não pode ler as coisas da mesma forma. Então, cada texto ele pede uma aproximação de maneira diferente, assim como o conhecimento e a consciência dos homens que escreveram o Gênesis, 4.000 anos atrás, lá antes de Jesus, era uma forma de escrita e de raciocínio de uma forma que é diferente da revelação que você tem de Mateus, o evangelista, por exemplo, no Novo Testamento, que é diferente de Paulo, que é diferente de todo o Novo Testamento. Então, a gente tem formas, a Bíblia ela pede formas de você lê-la, no sentido que você tem um olhar, você tem que ter um olhar. A Bíblia sempre é lida a partir. O novo joga um olhar sobre o Velho Testamento, sobre o Antigo Testamento, não o Velho o Antigo Testamento. E mesmo assim, cada livro, você não pode ler um evangelho assim como da forma que você lê uma carta. Uma carta é uma carta, o evangelho é um evangelho. Um livro profético como Apocalipse é um livro profético. Quando Paulo diz, por exemplo, mas transformado pela renovação do seu entendimento, para você se transformar mesmo, é metanoia, é mudar a sua mente. Mas quando você lê lá o livro de Apocalipse, é um livro profético. Então, a besta que surge, a besta que desce, as igrejas, os castiçais, o candeeiro, você não pode ler aquilo literalmente, você precisa de interpretações, são simbolismos, são alegorias, né? Você tem que entender como alegorias de interpretação. E você tem escolas de interpretação escatológicas, milenismo, pré-milenismo, pós-milenismo. Você precisa, se é pré-milenismo, qual é a escola? É pré-tribulacionista, midi-tribulacionista, pós-tribulacionista, ou seja, a igreja é arrebatada antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação. Cada escola dessa, ela vai trazer um olhar diferente. Se é pré-tribulacionista, é dispensacionalista, ou seja, começa lá atrás no Antigo Testamento ou não. É muita coisa. Mas a ideia não é desanimar vocês, mas é só mostrar o seguinte, nós precisamos conhecer a Deus e seguir conhecendo ao Senhor, para que nós possamos ter entendimento a respeito daquilo que Deus tem para nos falar. E quando nós começamos a ter esse panorama geral, né, é mais ou menos assim, você, quando começou na sua área de trabalho, provavelmente tudo era muito novo, você nem sabia muito bem. E se hoje você é um profissional maduro, você fala, nossa, a minha experiência eu tiro de letra, eu já conheço tudo, você já consegue antever, você já consegue ver com clareza aquilo que você está fazendo, porque você é um profissional experiente. A palavra do Senhor é a mesma coisa. Conforme nós vamos caminhando com o Senhor, vocês vão ganhando conhecimento, vocês começam a ver as coisas de maneira mais ampla, né? Uma visão 360 do que está acontecendo, qual é o contexto. Não adianta você ler, por exemplo, os evangelhos, né? Não é que não adianta, você precisa ler, adianta, tá? Vou até tirar que foi muito mal colocado. Adianta, obviamente adianta. Mas você não pode parar nisso. Você não pode ler os evangelhos sem saber que Mateus é um livro escrito aos judeus. Por isso você vai ver lá em Mateus, o primeiro evangelho, fala assim como estava escrito o tempo todo, porque ele está se referendando aos judeus, e os judeus tinham o escrito que era o Antigo Testamento. Então ele está dizendo, olha, Jesus é o Messias, porque estava escrito assim, e olhem lá onde estava escrito, porque você tem o que estava escrito, olhem lá. Quando você vai para Marcos, você vai ver Marcos descrevendo já ao povo romano. E aí o povo romano era povo bélico, que conquistou o mundo inteiro. Os caras eram guerreiros, era o gladiador lá, matava todo mundo. Então ele vai falar de um Jesus poderoso, ele vai reforçar o caráter poderoso de Cristo nas Escrituras. Você vai ver já o Evangelho de Lucas. Lucas ele tem um endereçamento, né? Ao grego, ao excelentíssimo Teófilo. Então, ele vai falar sobre a verdade, sobre o pensamento, ele vai ter uma abordagem mais construtiva do ponto de vista filosófico grego nesse aspecto, né? E, por fim, quando você vai para João, aí você vai entender que os 4 primeiros são evangelhos sinóticos, né, com a mesma visão, eles contam os mesmos eventos de pontos de vista diferentes, então você vai encontrar passagens iguais nos mesmos 3 evangelhos. Quando você vai para João, que é não sinótico, né, ou não é sinótico, ele é um evangelho que ele tem um outro olhar. João já é o discípulo amado, ele é um menino de 16 anos que deita sobre a cabeça, bota a cabeça sobre o peito do Senhor na Santa Ceia. Ele é um menino de 16 anos que foi impactado pelo ministério do Mestre, ele conheceu Deus pessoalmente e Deus o amou de maneira íntima, porque ele era um dos 3 apóstolos chegados. Né? Então ele vai falar sobre o amor, ele vai falar, olha, Deus amou o mundo de tal maneira, o verbo, a palavra de Deus se fez carne, vocês precisam conhecer ele, entendeu? Então, nesse aspecto, a Bíblia ela precisa ser conhecida.
E a Bíblia é uma revelação poderosa, específica disso que a gente está estudando. Ela é a última revelação de Deus. Ela é a maior revelação de Deus. Ela é uma revelação poderosa, poderosa a respeito do Senhor. Nós vamos caminhar aqui com muita calma. Falei, eu não tenho pressa nenhuma em exaurir a apostila, exaurir os... Não. O mais importante é que tudo que vocês ouçam seja sedimentado no coração de vocês. Porque vocês vão construir uma base muito forte para Deus ir falando com vocês. Daqui sairão pregadores, diaconisas, pastoras, pastores, sairão missionários, serão pessoas que farão diferença no reino, serão excelentes mães de família, excelentes pais de família. Você saberá dar orientação aos seus filhos, você terá sabedoria no Senhor para gerir a sua vida. Isso tudo passa por uma construção sólida daquilo que vocês creem. Nós precisamos ser como os crentes de Bereia. Em Atos você procura lá, crentes de Bereia. Tudo que nós ouvimos. Chegou Paulo lá para pregar para eles. Eles ouviram Paulo e foram lá na palavra e verificavam se era isso mesmo que ele estava dizendo ou que estava escrito na palavra. Não importa se eu sou pastor, não importa se quem é pastor, você precisa ter essa consciência. Isso que o pastor está falando é bíblico. Se é bíblico, amém. Se não é bíblico, rejeita, não importa quem falou. A palavra de Deus é a revelação final para o homem. Não existe profecia maior. Não adianta o profeta levar, assim diz o Senhor, você pode casar com 50 mulheres ao mesmo tempo. Está errado. Não é bíblico. Não é bíblico, é rejeitado. Nós precisamos conhecer. Amém, Lorena. Você precisa conhecer, e nós vamos conhecer a palavra do Senhor. Ter toda essa percepção. A Bíblia não é um mistério nesse sentido. A Bíblia ela é clara. O Senhor quer falar com você e o Senhor vai falar com você através da palavra dele. Quando você descobre a Bíblia assim, você tem... Meu coração arde por ler a palavra, sabe? Porque Deus fala o tempo todo em tudo, entendeu? É o tempo todo Deus falando em tudo. Porque você tem justamente esse domínio, né? Para finalizar, domingo eu preguei sobre isso, Efésios, a armadura de Deus. A espada de Deus é a sua palavra. Assim como antigamente, para a pessoa dominar bem a espada, ele precisa treinar, ele precisa saber manusear a espada. Assim é um crente. Antigamente, você ia para a guerra, não sabia usar a espada, testou a espada 2 vezes e morria. O crente é assim. Se você não manusear a espada, não lê. Ah, mas pastor, eu ouço. Não, lê, procura. Não perde tempo. Ah, eu vou ler a Bíblia toda em um ano. Não, lê um livro em um ano, não tem problema. Mas procura informação, contexto histórico, quem é o autor, o que fala, os pontos principais, anota, rabisca, busca referência, aprende a estudar, meditar. Isso é meditar, não é ler. A Bíblia, Jesus não fala para nós lermos, Deus não fala para nós lermos a palavra, Deus fala para meditar dia e noite. Josué, lembra? Medita nessa palavra, medita nisso dia e noite, não se aparta dela. Deus não mandou Josué pegar na espada, treinar arco e flecha, treinar nada disso. Deus falou, quer vitória? Quer a terra prometida, Josué? Quer? Medita na palavra dia e noite, não se aparta dela. Porque nela tem a chave da sua vitória, tem a chave da sua vida. Nós somos os Josués modernos. Deus tem vitória para você. Creia, Deus tem vitória para você. Mas a chave para a vitória não é profecia, não é reteté. Isso tudo faz parte do culto de manifestação pentecostal. E nós cremos nisso. Eu creio absolutamente. Mas a real chave da vitória para uma vida cristã é meditar dia e noite na palavra do Senhor. Nós vamos fazer isso em nome de Jesus e vocês vão ver que Deus vai falar poderosamente com vocês. Tá bom? Na revelação especial dele. Amém? Vamos orar para nós encerrarmos. Alguém quer colocar alguma coisa? Pastor, a sua mão está levantada, não sei se eu não consegui abaixar ainda, mas... Eu queria agradecer, pastor. Foi, assim, uma aula, nossa, que eu nunca tive na minha vida, sinceramente. Sobre números, Deuteronômio. O que é o Deuteronômio? Se a palavra em si, literalmente. É a primeira vez que eu ouvi. Amém. Muito obrigada, pastor. Deus te abençoe. Eu que agradeço a vocês, assim, é uma felicidade muito grande compartilhar com vocês. Eu fico até emocionado, assim, porque a fidelidade de vocês é algo que vocês não têm noção de como me toca, como move meu coração. Ver vocês aqui toda a aula é algo que faz... É verdade, pastor. Tudo que a gente sente... Vale muito a pena. Obrigado. Vale a pena, sim. Olha, nossa, eu me sinto um grãozinho de areia mesmo. Porque é impressionante. Foi interessantíssimo. Olha, muito obrigada. Parabéns, viu?
Tamo junto, tá? Agradecer a fidelidade de vocês. Vocês são um combustível. Nem tudo é fácil o tempo todo, mas estar aqui com vocês é algo que realmente move meu coração, dos pastores. A gente se alegra com a fidelidade de vocês. Eu que tenho que agradecer de vocês me darem essa oportunidade, confiarem no ministério, no pastor Gilberto, na pastora Su, pastora Renata, pastor Leandro, eu e minha esposa. Vocês são uma bênção. Vocês são uma bênção pra gente, tá? Muito obrigado. Vamos orar, porque hoje eu tô chorão, né? Eu tenho uma aula para dar ainda. Eu vou pedir para Nádia, ora para nós encerrarmos a aula, em nome de Jesus, tá bom? Vamos encerrar hoje. Sim. Oh, meu Pai querido, muito obrigada por tudo que nós aprendemos hoje à noite, com o pastor Lúcio, com todos os nossos pastores, com todos os nossos irmãos. Que a palavra de Deus entre nos nossos corações, que edifique o nosso pensamento, as nossas atitudes, que a gente possa cada dia aprender mais da tua palavra. Muito obrigada, meu Pai. Amém. 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 Até semana que vem. Amanhã nós temos culto. Lembre-se, se você tiver disponibilidade de tempo, em nome de Jesus, nós começamos amanhã o serviço na igreja às 6h30. Nós estamos fazendo evangelismo na frente da igreja aqui em Caraí. Você é muito bem-vindo para nos ajudar. Tem surtido frutos, alcançado pessoas. Não é obrigatório, não é um peso. Se você tiver disponibilidade, a gente conta com você. Amanhã é culto 7h30, mas nós abrimos as portas da igreja às 6h30 com a tenda. Bala, convitezinho. Tem sido uma benção. Sinta-se convidado aí para ajudar em nome de Jesus conosco, tá bom? Amém? Pastor, não é 8h, não, né? Me avisaram que seria 8h, não. Então, vamos chegar às 7h30, é isso? Não, às 6h30 a igreja abre, o culto ok. começa às 7h30, tá bom? Às 19h30 amanhã. Quarta-feira, às Às 19h30. 6h30 a gente chega. Para armar a tenda e começa a fazer os convites. Isso, Ok. isso. A ideia não é panfletar, né? A ideia é fazer uma abordagem educada, tranquila, abençoada, convidar a pessoa. Se a pessoa quiser, amém. Se não quiser, agradece, pede desculpa. Mas a gente dá a oportunidade para aqueles que precisam, tá bom? Tem sido muito legal, tem sido uma bênção. O pastor Damião e a pastora, a missionária Valéria e os meninos, tem o Isaac, tem feito lá um trabalho muito bom, assim, eles têm a Madilis, enfim, muitas pessoas têm participado, a minha mãe, a pastora Tânia, a minha irmã, a Fernanda, a diaconisa Fernanda. Então, enfim, seja bem-vindo. Falar de Jesus é algo que todo cristão tem que fazer, alegra o nosso coração, você vai ver que faz a diferença, tá bom? Vamos em frente em nome de Jesus. Até a próxima semana. Amanhã nós nos vemos nos cultos. Boa Quarta noite, em Caraí. pastor. Quinta lá Parabéns por essa aula maravilhosa. Amém, Senhor. Amém. Aprendi Obrigado. muito hoje. Amém. Jesus abençoe vocês. Amém. Leandro, acho que Boa aqui você não noite, quer falar. gente. Pode falar, missionário Leandro. Que Boa noite, pastor. Graça e paz a todos. Amém. Hoje amém. eu tive o privilégio de poder estar lendo já, né, a apostila. Quero parabenizar aí a todos que desenvolveram esse trabalho, muito legal, muito bacana. Achei super interessante a apostila lá, tá? Tá de parabéns aí a todos que trabalharam em conjunto aí da apostila aí, tá? Amém. Missionário Leandro, se você não conhece ele, né? Ele é um missionário, é uma bênção do Senhor, ele é da nossa congregação lá em Amendoeira, congrega lá em Amendoeira, e é um homem de Deus, e eu estou tentando aí, orem comigo, porque ele tem muito conteúdo para nós fazermos uma dobradinha aqui. A gente quer trazer outras pessoas também para darem aula. A ideia não é concentrar em mim, eu vou participar de todas as aulas, vou estar aqui com a câmera aberta, mas a gente também, assim, parte do trabalho pastoral é desenvolver o ministério também de outras pessoas. O missionário Leandro nem precisa, ele já é uma benção, prega muito, e eu estou orando aí, orem por isso, para que a gente tenha participação dele aqui conosco, para abençoar também. Enfim, vão vir novidades aí, mas fiquem tranquilos, sempre eu vou estar aqui, eu não abandono vocês de maneira nenhuma, mas vai ser uma benção, eu creio que existe muita coisa pela frente, tá bom? Fiquem na paz, em nome de Jesus, e até a próxima aula. Amém. Amém. Boa noite a todos. Amém, pastor. Ótima Boa aula. noite. Amém. Amém. Obrigado, Jaconandé. Fica com Jesus. Fica na paz.